turma, boa tarde, tudo bom? Marcos Gurgel, diretor de inovação aqui do iFood. Obrigado mais uma vez por vocês estarem assistindo. Eu estou hoje aqui com o Marcelo. Eu vou tomar a liberdade de perguntar para o Marcelo, ele vai se apresentar, mas hoje a gente está fechando aqui o nosso módulo sobre eletromobilidade. A gente está tentando entender o mercado de eletromobilidade no Brasil, tentando entender tendências de eletromobilidade e tentando entender hoje, particularmente, como e o que a UCB participa dentro desse desenho, desse quebra-cabeça como um todo. Então, Marcelo, antes de mais nada, obrigado pela tua participação, obrigado por ter aceito o nosso convite. E eu vou tomar a liberdade de começar pedindo para você se apresentar. Conta pra galera quem é o Marcelo, como é que você vai parar de paraquedas aqui com a gente. Bacana. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês Boa. aqui. A gente sabe o papel de transformação que vocês estão do ponto de vista de entender o hábito e principalmente como é que a gente pensa de uma maneira sustentável o consumo no Brasil. Legal. Okay? Então, Marcelo Rodrigues, 50 a mais, estou na empresa chamada UCB há 4 anos e viemos um processo de transformação. Ela é uma empresa nacional que fabrica baterias e a gente está transformando numa solução de armazenamento de energia. A gente acha que tem um desafio de transição energética que passa pela forma que a gente usa energia e principalmente, você colocou bem, como é eletromobilidade. E a bateria é o centro dessa transformação. É o centro dessa transformação. Isso. Se você puder me contar assim, poxa, eu tomo aqui liberdade de não conhecer a fundo a UCB. Qual que é a história um pouco da UCB? Bacana. Como que vocês chegaram aqui? Vamos lá. Então, a UCB com 50 anos, ela é uma abreviação de uma marca conhecida do mercado chamada Unicoba. União Coreia Brasil. Um imigrante coreano que chega no Brasil na década de 70 e abre uma empresa de baterias. Primeiro, entender o seguinte, às vezes quem chega de fora acredita mais nesse potencial que a gente. Olha que tem uma reflexão importante sobre isso, né? Tem. E tá no negócio de bateria, a gente está presente na casa do brasileiro. Seja o seguinte, se você tiver um celular, certamente essa bateria foi feita nossa em Manaus. Uau. A gente não produz células de lítio, a gente traz a célula da Ásia e a gente faz a bateria em Manaus. Tá? A fábrica está lá. A fábrica está em Manaus, tem uma fábrica em Manaus e outra em Extrema. Certo. Outra a gente está presente na vida do brasileiro, seja numa central de alarme, num backup do elevador. E agora a gente está fazendo um trabalho muito relevante na questão da transição energética nas baterias para fotovoltaica. Tá? A gente está colocando a fábrica em Manaus, a gente coloca painel solar com bateria como alternativa para levar iluminação na Amazônia. Esse é um trabalho importante que a companhia está fazendo. Né? E isso, assim, se eu for tentar entender um pouco assim, de divisões da companhia, você está falando de vários setores. Isso. Como é que a empresa está Então nós temos 3 áreas. A divisão de portáteis, que faz baterias para celular. Perfeito. Ok? A bateria tradicional, que atende efetivamente o mercado de backup, da questão de segurança energética. E essa divisão que começa agora nas baterias de LFP, lítio ferro fosfato, para essa nova energia. E agora a grande novidade junto com vocês é anunciar o nosso posicionamento em eletromobilidade para motos. E era aqui que eu estava querendo tentar entender qual é esse braço da UCB e como que vocês estão olhando para armazenamento de energia para veículos leves. Isso aí. Então vamos lá. Essas baterias têm uma característica muito parecida, seja de celular, seja essa que eu citei para solar ou para motos. O que seria isso? A gente traz as células da Ásia, o Brasil hoje não produz efetivamente as células de lítio. A gente usa um componente sofisticado de eletrônica chamado BMS, Battery Management System. Ela que gerencia a carga e descarga da bateria. Perfeito. Seja para bateria de celular, seja para bateria para a gente colocar numa aplicação solar, e seja para moto. Certo. Então a capacidade da gente de fabricar eletrônica, a BMS, o coração da bateria nos diferencia. E principalmente esse processo de ter acesso à Ásia para trazer as células a valores competitivos. Agora, Marcelo, me corrija aqui mais uma vez, o ignorante dentro do setor de bateria. Vocês produzem a bateria em si ou apenas a tecnologia que faz disparar ou segurar a velocidade com a qual é Perfeito, transmitida? você colocou bem. Ou seja, então assim, o que é a bateria? Né? A bateria deixou de ser um passado que a gente está muito acostumado com a bateria de carro, que é um componente de chumbo, né, que é um metal pesado, falando para sustentabilidade, que é um componente químico-mecânico. Perfeito. Tá? Agora, além disso, a bateria de lítio ela é um sal, então ela é mais sustentável do que a questão de chumbo. Perfeito. Outro ponto importante, ela tem um adensamento energético melhor. Eu preciso de menos espaço para colocar mais energia. Mais energia. Só que essa célula de lítio o Brasil não produz ainda. Então, vamos trazer uma célula da Ásia. E você me permite a pergunta do porquê que a gente não produz? Você colocou bem o seguinte, o Brasil começa a produzir lítio. Isso é ponto interessante. Para a transição energética, o Brasil é uma tabela periódica. Nós temos os principais componentes para a transição energética. Mas o beneficiamento disso em célula a gente não consegue produzir ainda, é tecnologia. Falta de tecnologia, não de recursos. E escala. A gente acredita que com escala e com
a questão da eletromobilidade vai trazer escala para ter uma fábrica de célula aqui. Demanda para você ter isso. Exatamente. Legal. Então a gente sai atrás da célula e a gente monta a bateria, mas a parte da eletrônica que você colocou bem, a gente faz. Tá. Então a gente hoje é a única empresa que faz isso para motos, trazendo a célula e fazendo a parte de eletrônica. Perfeito. Então, se eu pegar ali os players tradicionais que hoje estão usando bateria elétrica para motos, eu poderia dizer que 100% deles são clientes de vocês? Não, assim, a gente hoje é o seguinte, é um grande desafio que a gente está discutindo da mobilidade elétrica, né? Primeiro, a gente tem que entender o seguinte, no negócio da mobilidade, a bateria tem um papel importante. Certo. Ela é quase 40% do valor do veículo produto, em si, do veículo. Tá. Né? E o que a gente está entendendo é o seguinte, tem hoje uma padronização, não tem uma padronização de bateria. Certo. Cada fabricante está trazendo seu modelo. Putz. Né? A gente está entendendo que isso pode ser uma parte importante. Tá. E o iFood pode ser o drive dessa questão, dessa padronização. Vamos todo mundo usar o USB-C. E aí, isso. E aí, como é que é o seguinte? Como é que essa bateria está vinculada ao projeto da moto? Entendi. Tá. Então a gente brinca que, nesse momento, a gente enxerga que o mercado ele está acontecendo, estão aparecendo vários players. Certo. Quem vai padronizar isso? A gente está conversando com o iFood, com outros players, para ter um padrão. Porque tem um padrão, tem escala. Perfeito. Eu tenho benefício para o ecossistema como um todo. Legal. Quando eu particularmente, assim, eu tô na pior posição possível, porque eu não dirijo, eu não tenho carro, eu não tenho muito menos moto. Né? Mas pensando aqui numa moto, o que você acha que hoje é o desafio na hora de você acoplar uma bateria elétrica num veículo, né, num modal ali de 2 rodas? Eu falo assim, eu acho que assim, o desafio tecnológico está feito. Tanto é que a gente tem tanto produto. Certo. Acho que o mais bacana de tudo é que essa equação já fechou com a moto elétrica. É muito mais barato eu ter uma moto elétrica do que uma moto a combustão. Quando eu apropio, tá certo, efetivamente, o custo, manutenção, sobra mais para quem entrega no iFood se ele estiver usando uma moto elétrica. Perfeito. Tá? E você fala que essa conta fechou, só para eu ter um pouco de ideia, assim, você acha que ela fechou mais ou menos quando? Sim. Eu falo assim, se eu pegar do ponto de manutenção em combustível, né, eu diria que em 2 anos ele paga uma moto. Tá? Já valeu mais a pena? Valeu a pena. Tá. Grosseiramente, assim, que alguns números que a gente viu, né? Sobra no bolso do delivery 500 a 800 reais por mês a mais. Comparado com o modal tradicional. E aí vem um pouco da característica do Brasil, né? Que a moto elétrica, do ponto de concepção, ela é feita para um pequeno deslocamento. Um tiro curto. A experiência aqui de motoboy no Brasil não existe no mundo. Perfeito. Então, muita adequação desse perfil de uso do motoboy, do delivery, entender como é que ele vai utilizar melhor esse produto. Tá. Mas eu acho que a equação está vindo, porque ela é economicamente e principalmente sustentável. Né? Certo. Mas o ponto dessa equação que talvez esteja faltando, ele tem a ver com a duração da bateria ou com, digamos assim, o tempo que ele tem de autonomia vis-a-vis o que ele vai precisar fazer de recarga? Eu falo assim, por isso que a gente acredita muito que o modelo com o modelo de swap de bateria. Tá. Às vezes eu tenho um deslocamento grande e é onde que eu posso chegar, pegar uma bateria carregada e deixar a minha descarregada. Perfeito. Tá? Então, a gente acredita que um viabilizador como é que eu tenho um modelo de swap? Tá. E a gente vê muitos players já enxergando esse desafio. Né? Certo. Como é que eu coloco uma bateria para eu fazer um processo de troca de bateria? E Marcelo, assim, sem nenhum, por favor, tá, preconceito, de novo, de uma pessoa que está tentando olhar para esse mercado como um todo. Você acha que pode existir algum tipo de preconceito com o modelo de swap de bateria? O ponto que eu estou querendo chegar aqui, talvez você tenha muito mais conhecimento em relação a isso, o brasileiro gosta de ter as coisas. É meu. Isso aqui é meu. Né? E ninguém toca. E eu vou cuidar. E de repente você está falando de pegar a tua bateria, deixar lá no negócio, pegar do outro Você colocou bem, né? E aí eu acho que vocês são provocadores. A gente gostava de cozinhar, a gente gostava de comer em casa. De novo, vocês estão aqui para induzir esse processo. Estamos tentando ajudar o processo. E se eu pensar a bateria como combustível, eu nunca tive combustível, eu abasteço. Você usa. Eu acho que a gente tem que mostrar uma questão de facilidade. Certo. A coisa tem que ser prática, né? Tem que ser viável. Tá. Eu acho que o ecossistema está tentando resolver isso. Perfeito. Então, e o outro é um pouco do perfil, né? Eu falo... Aí é um pouco a gente... Eu costumo dizer, tem uma frase que eu gosto muito, que é o pé não pensa, a cabeça não pensa onde o pé não pisa. Você tem que ir lá conhecer. Você tem que ir lá falar com o cara. Né? Entendi. A toada do motoboy para a elétrica é outra. Ele tem que mudar um pouco esse perfil. Entendi. Né? De certa forma, é um pouco até do que eu vim conversando com outras pessoas ao longo do dia. O fator educacional
Absurdamente. dentro vou chamar desse setor, desse movimento, ele vai ser extremamente importante. Que a moto elétrica me traz benefícios como uma segurança maior, porque ela não tem a velocidade que às vezes que eu tenho de outra. Perfeito. A percepção do eletrônico embarcada, da questão de ponto cego, ela pode trazer segurança e benefício, mas um pouco da mudança desse comportamento. E de quem no final das contas, eu não sei se é certo ou errado, assim, mas de quem que é esse papel? O papel do, vamos chamar do educador. Você coloca bem, e acho que é um pouco, a gente falou aqui um pouco antes, né? Quem são esses evangelizadores? É isso. Né? Quem que vai evangelizar que o tem pessoal? Uns campeão que usa e fala, cara, é bom demais. Perfeito. Né? Esse cara é um evangelizador. Esse é o evangelizador. Tá. E eu acho que teve gente que teve experiência muito positiva com a elétrica que a gente tem que tentar potencializar. Legal. Dar voz para essas pessoas para tentar mudar um pouco esse comportamento. Né? Eu ouvi, tem um tempo atrás, uma frase que eu gostei bastante, que é: tem muita gente sentada nessa mesa. Que bom que tem muita gente. É verdade. Mas não particularmente só o entregador, mas querendo ou não, dentro do mercado brasileiro, o entregador ele é um protagonista muito importante dentro dessa discussão. E eu não sei o quanto que a gente está dando voz para essa pessoa Ele tem que sentar na mesa. É isso. Será que ele está sentado na mesa? É isso aí. Não adianta você tomar uma decisão sem envolver quem está usando aquele produto. E é bem bacana que a gente vê o seguinte, não sei se vocês acompanharam, aquela questão que, nesse projeto que a gente tem de levar energia renovável para regiões remotas, eu tive uma experiência muito bacana na Amazônia. Eu falo que todo brasileiro tem que conhecer a Amazônia. Né? Perfeito. E todo brasileiro tem que subir um morro numa comunidade. E nós colocamos uma moto elétrica no Morro da Babilônia. Tá. Né? Então, entender, quer dizer, será que esse produto atende essa necessidade desse consumo? Então a gente tem que saber um pouco dessas soluções e trazer para a mesa. Eu acho que é um pouco importante de trazer essa experiência de uso para a discussão. Marcelo, não sei se por conta ali da história da empresa como um todo, vocês ainda têm muita referência do que está acontecendo lá fora no que diz respeito a todo o mercado de eletromobilidade, de baterias, swap de baterias e tudo mais. Quando você, particularmente, hoje, a UCP, olha para o mercado de delivery no Brasil, particularmente falando, seja iFood ou outros players, né? Eu acho que se a gente pensar como se a gente estava falando mais cedo aqui no nosso wrap-up, pandemia para cá, delivery, de uma maneira geral, explodiu. Amazon, Mercado Livre e tudo se entrega, né, chega hoje na sua casa. Quando você pega assim, a complexidade de você colocar essa bateria ou colocar esse tipo de modal, particularmente falando de delivery, o que você acha que tem sido, digamos assim, os entraves para a gente não estar um pouco mais avançado nesse mercado? São dois pontos importantes. Né? Alguns projetos que a gente acompanhou junto, muito perto desse ecossistema, vocês eram protagonistas, eu acho que o Brasil fez a maior operação de teste do mundo de carga e descarga de bateria. Certo. Com vocês. Tá. Pelo perfil de uso. Perfeito. Né? Então, eu acho que dos experimentos que estão, a gente está muito mais maduro. Tá. E a gente entende, até um modelo que vocês estão fazendo, eu acho que vocês têm um experimento super positivo com o iFood Pedal, de entender que essa ponta alternativa é de last mile. Tá. O processo de deslocar da casa dele até aquele equipamento pode ser uma alternativa diferente. Perfeito. E eu acho que aí um pouco da gente evoluir, né, que nessa discussão então a tecnologia está aí, a tecnologia swap é efetivamente possível, o que a gente precisa é capilarizar. Tá. No final capilarizar das contas, o desafio. É botar mais infraestrutura. Isso. E o grande desafio da mobilidade elétrica no Brasil é infraestrutura. Tá. A gente passa por um processo grande de infraestrutura no Brasil. Quando você fala não sei se esse é o termo, mas a gente está quase no estado da arte aqui no swap de bateria. A gente está falando de quanto tempo, mais ou menos, para fazer uma troca de bateria? Eu acho que a gente já viu alguns modelos aqui, eu acho que São Paulo já tem um experimento em alguns bairros muito rico. Tá. Né? Eu acredito que mais 2, 3 anos a gente vai ver esse negócio assim decolar no Brasil. Check. Vai ser automático praticamente. E principalmente eu acho que a questão é o seguinte, a adoção do uso pelo delivery, ele vai mudar um pouco o comportamento. Eu acredito que a mobilidade elétrica, a gente considera o seguinte, vamos pensar o jogo seguinte, eu não estou falando de mobilidade elétrica, estou falando de bateria móvel. Tá. O carro é a bateria móvel. Perfeito. O moto pode ser assim. Quando eu trago isso para uma perspectiva que vem me provocando a cabeça, hoje, para uma solução de comunidade, energia é quase 30% do custo. Tá. Ok? Perfeito. Se eu pensar que essa bateria pode ajudar ele em casa também, nós temos um ecossistema muito mais rico. Né? Perfeito. Dele pegar uma bateria carregada a um preço menor do que ele paga energia em casa, ele vai começar a ter um processo aí diferente de uso dessa energia. Certo. Que a gente vai estar entendendo, porque hoje o que acontece é o seguinte, o Brasil você vê, hoje mobilidade elétrica para carro é para rico.
É isso. Eu ia falar, cara, é o Porsche elétrico. Que vai disputar uma vaga no shopping center para carregar de graça. É isso. Vaga reservada para Jaguar. É isso aí. E a mobilidade duas rodas, pelo perfil do Brasil, e vocês são provocador com 150 delivery, a moto elétrica fecha a conta. Entendi. Se a gente mudar esse comportamento e der capilaridade, eu diria que a gente vai ter um modelo que não vai existir no mundo. E Legal. tem experiências que todo mundo cita muito fortemente, a Gogoro lá fora. Ela tem escala, padronização, ela conseguiu ter volume. Certo. O perfil de uso tá claro aqui como é que a gente consegue dar isso. Nós estamos muito animados com 2, 3 anos essa perspectiva E acontecer. você acha que esse case que você falou, ele é parecido, ele conversa com o Brasil ou depende de alguma tropicalização? Depende daquela questão, né? Quem conseguiu colocar o padrão. Tá. Né? Quem conseguiu colocar o padrão. Volta a ideia, não sei se a gente pode usar como exemplo a tomada, mas assim, quem vai falar? E eu falo assim, eu sou de uma geração, né? Que, para alguns aqui, às vezes não vão lembrar disso, era o VHS ou Betamax. Tá. Eu acho que nós, como indústria, pensar com bateria, eu tenho que ter o translator disso. Perfeito. Independente do modelo, eu tenho que buscar uma forma de fazer essa conexão. Né? Entendi. Porque, na essência, a tecnologia é a mesma. Tá. É célula e BMS. Tá. Agora, às vezes, a conexão, a forma que é um pouco diferente. Nós temos que caminhar um pouco dessa padronização. E quem tem, de repente, quem tem 150, né? Gente toda a rua, pode ser o padrão. Pode ser, talvez, orientador ou isso. direcionador, Educador, educador, evangelizador, se é que a gente quer usar um pouco mais do termo. Isso aí. Legal. Você comentou um pouco assim da questão assim, dos planos da USB, né, de entrar ou de adentrar dentro desse mercado do swap de baterias e dentro das baterias para veículos leves. Vou colocar dessa forma aqui. Qual que é digamos assim, o step by step, ou quais são os passos, né, que a UCB tende a dar, porque vocês não são, no final das contas, o que você bem falou, o dono da infraestrutura. Vocês são interessados em que essa infraestrutura ela aconteça. Isso. Então vocês estão querendo também, são influenciadores que, processo. bora gente, vamos crescer essa infra porque eu tenho interesse em abastecer vocês. É isso aí. Como que a UCB faz esse papel da influência, de, cara, vamos aumentar a infra? Vamos lá. Então, assim, alguns pontos são importantes. Quer dizer, primeiro você trouxe uma visão interessante. Vamos para a mesa. Vamos para a mesa. Vamos para a mesa com mais gente. Perfeito. No caso de armazenamento, nós criamos a Associação Brasileira de Soluções de Armazenamento de Energia. Que legal. Se eu pensar com infraestrutura, só for fazendo um paralelo. Estão se falando muito em mobilidade elétrica para transporte urbano. Tá. Ônibus. Uma empresa de ônibus aqui que tem 1.200 ônibus a diesel, recebeu 4 ônibus elétricos. A subestação do lado caiu. Então não tem infraestrutura. Entendi. Então, essa agenda de criar infraestrutura, e a bateria tem essa capacidade de ser esse suporte. Tá. Então nós estamos falando na parte de armazenamento nessa visão. E eu vi muito bonito aí, e um pouco que a gente também está sentando na mesa, dessa aliança para a mobilidade. Certo. Que vocês estão puxando. Quer dizer, vão para a mesa. Vão influenciar a agenda pública. Tá. Primeiro saiu um projeto chamado Mover, do governo federal. Perfeito. Mobilidade Verde, que duas rodas tem que estar inserido. Que hoje ele é quase que exclusivamente para 4 rodas. 4 rodas, certo? Então, e o Brasil tomou uma decisão com o Mover muito rica, porque a gente acredita que o futuro é híbrido do 4 rodas. Tá. E essa bateria do híbrido é muito parecida com a da moto. Tá. Isso traz escala, traz um protagonismo na agenda do Brasil única. Entendi. Porque a mesma bateria são baterias de menor capacidade do que um full elétrico. Né? Então a gente está vendo de maneira muito positiva essa agenda do Mover para os híbridos, casado com a questão, tá certo, de duas rodas. Né? Seu aqui é loucobrar, por que duas rodas não entrou no Mover? Eu falo assim, alguém tem eu diria o seguinte, né? Tão desarticulado. Porque é um segmento hoje, me permitindo, dominado por uma montadora. Perfeito. Concorda? Tem entrantes tentando romper esse ecossistema. Perfeito. E eu acho que é um pouco da questão da gente dar voz para os novos entrantes, numa visão meio hacker do sistema. Né? É um pouco aí que a gente também está muito animado com essa perspectiva. Agora, a capacidade em si de produção e abastecimento de bateria, você falou que check. Absurdamente. Quando você fala do modal de 4 rodas, da possibilidade do híbrido, eu não sei nem exatamente qual o termo, mas o carro que está lá com flex, elétrico... isso aí. E tem todas... Esse tipo de solução ou esse tipo de mobilidade você não encontra no 2 rodas, num veículo leve. Tô correto? Está correto. A pergunta aqui, talvez técnica, é por quê? É porque o desafio é o seguinte,
se eu pensar efetivamente, né, num híbrido 4 rodas, Uhum. eu vou pensar que a bateria é um apoio Tá. para a questão do etanol. Uhum. E o etanol, o Brasil tem uma agenda importante, porque nós já somos etanol, Beleza. já somos sustentável. A duas rodas tem essa coisa linda, eu não preciso de uma alternativa. A própria solução de armazenamento com o motor consegue dar essa solução para duas rodas. Tá. Tá? E essa solução, ela é uma solução de velocidade, de autonomia e de, digamos assim, facilidade na hora de eu fazer o swap. Tô correto? Tá correto. Você colocou um ponto importante aqui. E aí vai aquela questão. A gente tem na questão, quando eu tenho um híbrido, eu vou resolver a questão de autonomia. Tá bom. Porque eu posso ir, já tenho uma estrutura montada. Perfeito. Né? No duas rodas, a autonomia pode ser resolvida pelo swap. Tá. Coisa que o carro tem dificuldade. Perfeito. Né? Mas a gente volta ao ponto de eu preciso de infra. Precisa de infra. Eu preciso ter capacidade instalada, eu preciso ter... E nessa, a gente brinca dentro de inovação, né? Quando a gente está falando de marketplace e aqueles dilemas de ovo e galinha, que vem primeiro, né? Eu não sei se a gente brinca aqui de tostines, de, pô, não tem infra porque não tem capacidade, não tem capacidade porque não tem volume porque não tem demanda. Eu acho que a gente está naquele processo assim, que você colocou bem da inovação, da fagulha que está acontecendo, né? Quer dizer, vai acontecer. Primeiro que a gente está vendo o seguinte, esse modelo está sendo feito por startups. Perfeito. Né? Que tem um modelo na mão. Tá. Falta funding. Tá bom. Né? E eu acho que a gente vai romper isso rapidamente. Eu acho que o mercado está entendendo. As respostas estão dadas. Uhum. A gente já começa a ver fundos de investimento interessados na tese. Perfeito. Né? Ver vocês como catalisador do processo e ver a conta que fecha para o usuário. Tá. Eu acho que isso vai acontecer, porque, assim, efetivamente, a gente não faz uma transição dessa sem investimento. Certo. Porque ela é de infraestrutura. Uhum. Então, eu acho que vai acontecer. Eu acho que eu volto aqui na visão em 2 anos. Os fundos estão entendendo, o mercado está querendo, a gente já viu o benefício, está agora para... Tá meio que aquela coisa, vai romper a barreira. Vai romper. E aí, se eu pego, né, quer dizer, você pegar lá, né, vocês estão falando de quantas mil entregas por... 100 milhões de entregas. 100 milhões de entregas. 100 milhões de entregas. Você como é que o business plan previa isso? Concorda? Quantas entregas vocês começaram a fazer? O que é a capilaridade que vocês tinham? Então, acho que vocês têm essa equação na mão. Né? De entender que esse perfil do usuário ele vai converter para sustentabilidade. E aí vão entender o seguinte, né? A gente é uma geração ainda, pelo menos falando da minha, que a sustentabilidade, eu vou entender assim, é legal. Uhum. Mas não tá igual a minha filha. Que é uma agenda... Do dia a dia dela. Entendi. Por mais que a gente seja um indutor desse processo, assim, eu quero saber quanto de consumo de carbono teve na entrega minha, concorda? Aí muda o jogo. Muda o jogo, né? Aí muda o jogo. E muda a sua percepção, né? Que eu quero saber exatamente a questão da cadeia como toda. Pegando agora a tua percepção. Você vai pegar um Uber. Você pagaria mais para andar num Uber, digamos assim, num carro elétrico? Eu falo assim, qual que é a diferença? Tá? Qual que é a diferença? E eu vivi isso, eu falo assim, eu cheguei de Brasília ontem. Tá. Eu peguei um BYD, fazendo fazer marca aqui, tá certo? Porque a experiência do elétrico é maravilhosa. Beleza. Para fazer um call, né? Mas se eu pegar assim, na questão, a diferença de preço estava pequena para me ter esse benefício. Perfeito. Para ter esse conforto. E aí eu peguei o depoimento do motorista. O insatisfação dele, quando está sobrando mais dinheiro em casa, concorda, né? Então, a equação está fechando. Perfeito. E ela vai começar a fazer, ela vai convergir. A gente sai desse mercado e entra no mercado de delivery. Você pagaria mais R$1, R$2 para a entrega da tua pizza à noite, ser entregue por um modal Eu falo assim, né? Essa é uma provocação interessante e eu acho que vocês têm essa capacidade. Se além disso a gente chegar à conclusão, tá certo? Que isso está levando benefício para o integrador, a gente fazia, concorda? Perfeito. Porque ele é um cara bacana no ecossistema. De novo, ele é o protagonista. Ele é o protagonista. E a gente trazer ele, falar assim, isso vai com benefício para um processo no final do dia, eu acho que é super virtuoso. Se você pagar mais R$1, esse dinheiro vai automaticamente para o bolso do entregador que está juntando dinheiro para benefício, é isso aí. Está tentando comprar a moto elétrica dele. Isso aí, olha para você ver, pô, sacada legal essa aí. Aqui a ideia é essa, tentar ver se a gente tem e que eu vi isso dia no entregador, às vezes a gente não consegue conseguir, e esse é um pouco da percepção, né? Quem é um cara que está me entregando? Qual a história desse cara? Perfeito. E o cara tava falando ali, cara, que ele tava com a moto alugada, que ele tava fazendo aquilo, faltava tanto pra ele, né? Pra conseguir comprar. Cara, que gorjeta, eu dei a gorjeta pro cara porque achei a história dele bacana. Como é que essa história vem
junto com quem está entregando. Perfeito, perfeito. Agora, tentando pegar uma outra ótica aqui, Marcelo, em relação digamos assim, os pontos positivos desse movimento como um todo. A gente está batendo bastante na tecla aqui de custo, rentabilidade, mais dinheiro na mão do entregador, redução do custo de gasolina e etc, etc, etc. Vocês, dentro da UCB, vocês olham também para provavelmente algumas outras lentes e outras óticas em relação aos benefícios desse swap, digamos assim, de tecnologia. O que você acha que pesa mais hoje para a gente empurrar essa agenda? Eu acho que assim, você colocou da mesa, eu acho que assim, por exemplo, a gente conseguir uma agenda importante dentro do mover faz todo sentido do mundo. Perfeito. Tá. O governo tem o papel de um doutor também. Bastante forte. Tem que trazer isso para essa agenda. Perfeito. E eu acho que é um pouco de entender por que não. E eu costumo dizer que o Brasil é um país muito mais difícil de convencer que fazer. Nós estamos discutindo aqui convencimento, não fazer. Fazer a gente sabe fazer. Até sabe fazer, exato. É uma questão de convencimento. Então, acho que para trazer o governo para essa agenda é extremamente importante. Tá. Né? Entendi. O outro é que você colocou bem. Vamos trazer o entregador como protagonista dessa agenda. Perfeito. Como é que ele faz parte dessa transformação? É meio que ele é o ator principal e como é que a gente, como outras entidades, a gente suporta... É isso aí. Porque... o interesse dele. E é aquela questão, gente, eu estou acompanhando muito essa agenda. O que foi pôr de dinheiro para transformar efetivamente, tá certo? A agenda de alguns ônibus elétricos para fazer discurso político, a gente faria todas as motos elétricas desse país. Imagina. Sem dar o recado, mas... mas falando, mas deixando aberto. É isso aí. Né? Tá, eu estava tentando te provocar aqui numa linha, e eu não sei até que ponto isso é verdade ou não, mas, por exemplo, que cidades na China, por exemplo, que começaram a adotar 100%, né, do seu modal no modal verde, no modal mais limpo, tiveram alterações até assim no meio ambiente. As pessoas passaram a ver o céu azul quando tudo era cinza, né? O caso dos entregadores e de pessoas que passavam horas, né, numa moto a combustão, com trepidação e barulho, e a partir do momento que eles entraram no modal elétrico, a pessoa até mesmo teve um pouco mais de calma, um pouco mais de, menos barulho, menos dor de cabeça. O que mais vocês veem? Que bacana. Eu não tinha visto essa mudança que você colocou da percepção do delivery. Vou falar um pouco, a gente às vezes não consegue entender o que a tecnologia traz quando ela é bem aplicada. E falar um pouco do que é a experiência nossa na Amazônia. A gente tem levado energia para regiões remotas da Amazônia. Legal. Onde não tinha energia. Isso é transformador. Mas uma mudança que a gente viu é a pressão das pessoas. Porque não come mais coisa salgada. Tá. Né? A renda que aumentou 5 vezes. Uau. Né? Então, o que você fala, vai melhorar a saúde dele. Vamos pensar, se eu não tivesse esse modal hoje, tá certo? Se eu tivesse motos elétricas inteligentes, como é que eu vou cair de acidente? Acidente, exatamente. Né? Qualidade de vida, renda. E daí podemos extrapolar milhões de outras coisas. Exatamente. Que acho que a provocação que a gente faz aqui se a gente pensa ali num tripé de delivery sustentável, imaginando, né, esse delivery sustentável como educação, sustentabilidade e segurança do trabalho, a eletromobilidade, ela querendo ou não, ela perpassa pelo menos 2, se não 3 desse tripé. E é gozado como algumas pessoas vieram comentar em relação a isso do efeito não só financeiro, mas como do psicológico, da pessoa estar andando num veículo mais limpo, mais leve, parece que mais tranquilo, trepida menos. E outra que eu acho assim, um pouco que a gente também comenta assim, o ruído da cidade, tá certo? A percepção de como é que o delivery entrega, o motoqueiro é enxergado pela comunidade. É isso. A imagem que você consegue fazer ou construir no longo prazo daquela moto que passa na tua casa fazendo... É isso aí. E de repente, um negócio... E tá aí outra coisa interessante, hein? A gente tem que começar a assinar, de alguma maneira diferente, os deliveries que já são, tá certo? Sustentáveis. Que né? já são verdes, que já são limpos, que já são... Exato. Eles precisam, talvez, ter um maior reconhecimento. É isso aí. Tem um maior... Aí eu volto Ele deu esse passo como, né? Exatamente. Eu acho que eu gostei da tua brincadeira esses caras, eles precisam ser os evangelistas dos demais. Dos outros 150 mil que estão ali na frota. É isso aí. Super legal. Deixa eu seguir um pouco aqui com a agenda e pensando, a gente está falando de um monte de coisa boa. Legal. Mas quais são assim, as dificuldades reais
que a gente olha, porra, na hora, quando a gente olha para a instalação dessa infraestrutura no Brasil, quais são talvez assim as 3 principais dificuldades? Eu acho que primeiro é o seguinte, primeiro sim, a gente tem que ter um sistema altamente confiável. Tá bom. Ou seja, a experiência que ele tem hoje da moto que ele compra de um grande fabricante é uma experiência confiável. Que ele vai achar um posto em qualquer lugar para abastecer é confiável. Ele sabe. Então a gente precisa dar um equipamento confiável para ele. Perfeito. E essa rede de suporte para esse processo de substituição, né? O segundo é um pouco desse processo de mudar o mindset. Tá. Né? Como ele tocava aquilo é diferente. Né? A gente acompanha de novo isso nas empresas de ônibus. O cara que tocava um ônibus a diesel, a tocada é completamente diferente. Perfeito. Então tem que ter um pouco dessa percepção. E o terceiro é um pouco desse processo de indução mesmo, né? Quer dizer, tem que ter um benefício. Qualquer outro lugar do mundo teve incentivo para troca de frota. Tá. Né? Tem que acontecer um incentivo aí. E eu não quero nem, como é que se diz, colocar nome aqui ou responsáveis pelos benefícios ou incentivos, mas o incentivo em si ele precisa existir no momento que você está, como é que você falou, na fagulha ou no nesse processo inicial. É isso aí. Interessante. Cara, se eu puder entrar aqui um pouco de modelo de negócio, pode ser? Claro. A utilização, né, das baterias, por exemplo, do UCB, particularmente falando em delivery, como que isso casa na estratégia de negócio da UCB? Colocado. A gente foi provocado, sim, no fundo, no final do dia eu sou indústria, eu produzo. Perfeito. Tá? Produzo e suporto esse produto ao longo da vida dele. Certo. A gente foi induzido, e eu confesso que nossos acionistas ficaram bem até pensativos sobre o modelo. Tá. Mas ele é muito diferente. Tá. Então, acho que no fundo a gente tem discutido essa operação de delivery, ela passa muito mais para uma operação de serviço do que a indústria. Perfeito. Então é um pouco de tentar achar esse perfil de investidor, né? E uma provocação. Então, como CB, a gente entende que o nosso papel nesse momento é como ser indústria, ter um produto confiável, tá certo, em escala e preço, certo, e suportar esse ecossistema sob a ótica de como é que a gente consegue desenhar essa visão de serviço. Tá. Tem sido discussões bem interessantes, tem aparecido novos players para esse negócio, e eu acho que as empresas de energia vão entender isso. Tá. Né? Seja, enfim, os players grandes de geração de energia. Que é energia. Isso não deixa de ser energia. Perfeito. Né? Igual tem player de gás, tem player, tá certo, efetivamente, de energia tradicional, e vão ter players envolvidos no negócio, tá certo, de swap de bateria. Tá. Porque no final do dia eu estou vendendo energia. Tá. Se você me permitir entrar, claro, e caso você não possa citar, assim, quem que são os grandes clientes hoje quando a gente fala dessas baterias para veículo de 2 rodas? Hoje quem são os principais clientes? Eu estou vendendo diretamente para quem está montando. Tá? Então, a Riba é um grande parceiro. Aquela plataforma da Soco tem sido a nossa, tá certo, plataforma. Tá. Okay? Esse é, digamos assim, o cliente. Porque hoje é o seguinte, exatamente, a gente fechou porque para mim produzir eu tenho que ter uma transferência tecnológica. Tá. Então essa me pareceu que ela é uma plataforma atendendo 3, 4 players. Ela tem, então, padronização e pode ter exatamente essa questão de negociação de transferência tecnológica. Mas ele, talvez o asset interessante que ele tem por trás é a questão de ser hub e padronização. Exatamente. Tá. É interessante porque você citou o fato da indústria, desse movimento e desse segmento estar sendo puxado por startups. É isso. Né? E talvez o que esteja faltando justamente nesse mercado seja o que a gente chama nos Estados Unidos do agregador, que é quem que vai ser o layer que eventualmente eu consigo ser o... Você diz tudo. Como é que é o nome que a gente usa? Adaptador universal. É isso aí. Que combina qualquer bateria com qualquer tipo de motor. Né? E outra que eu vejo assim, né? Aí acho que essa coisa começa a acontecer. Qual a marca confiável? Tá. Sem citar nomes aqui, quando o cara pegou uma moto combustão, ele sabe qual é confiável. Né? Qual a marca que vai colocar e fala, puta, esse é um produto legal. Entendi. Agora, fica uma dúvida, assim, e óbvio, criação de confiança, de respaldo, de reconhecimento no mercado é uma construção de longo prazo. É uma construção que demora. Eu fico sempre me perguntando aqui, assim, a responsabilidade de cada um desses elos no jogo. Eu não sei se você vai cortar ou gravar. Não, fica à vontade. Cara, que pena a experiência da Volks, cara. Não. Né? Não. Tava ali. Tá na cara do gol. Cara, o mercado veio e falou, cara, é isso. Então nós temos que reconstruir, tá certo? Perfeito. A história da Volks, que era o modelo. Era o modelo. A
Eu acho que o produto não estava preparado, mas é um pouco aí do que a gente vê, né? Quer dizer, o modelo estava ali e a frustração daquilo a gente tem que recuperar agora. Né? O Cris estava mais cedo brincando comigo que assim, o sobrenome Gurgel vem efetivamente da família do João Amaral Gurgel. Então, assim... Pô, é mesmo? Cara, que sensacional. E se você Super história. E se você voltar atrás, você vai falar assim, porra, o cara botou a porra do carro elétrico. Cara. Mas também, foi o quê? Foi no momento errado? Foi no momento... Qual foi o erro naquela onda, né? Eu falo assim, aquela questão, é que a gente costuma medir sucesso no Brasil de uma maneira diferente. Perfeito. Pô, cada Gurgel é foda, cara. É foda e eu sou fã do Gurgel. Mas naquele momento, o que o Renato da iFood fez foi muito foda, velho. Legal. Foi muito foda. De conseguir construir. Mas assim, acho que é aquela questão produto. O produto estava preparado, nós sentamos com um cara para entender o perfil de uso dele, né? Tentar entender, Marcelo, o seguinte, mais uma vez, como vocês, não sei se ainda com origem coreana, como você bem comentou, mas talvez vocês tenham visibilidade do que está acontecendo lá fora. O que você vê de oportunidades ou de novas tecnologias, do que está acontecendo, vou chamar assim, de trends e tendências dentro desse mercado que estão acontecendo fora do Brasil, que você imagina que possam chegar aqui daqui a 1, 2, 3 anos? Eu falo assim, a gente como companhia, não está amarrado à tecnologia. O nosso negócio é estar entendendo qual a melhor tecnologia no melhor custo-benefício. Certo. A gente entende hoje que as baterias de lítio para mobilidade estão resolvidas. Né? Certo. Então, é uma solução já viável economicamente. E a gente está entendendo que vão aparecer novas tecnologias. Estamos falando do nióbio, do grafeno. Mas isso a gente está falando de quanto tempo? Esse deve ser um horizonte um pouco maior. Tá. E principalmente das baterias de estado sólido. Aí sim eu tô falando. Que é isso? Perdão, vamos lá. Então, hoje que a gente tem, sim, hoje a bateria ela não deixa de ser um componente que a gente tem que chama eletrólito lá. Certo. Ok? Então ela tem uma degradação ainda. Por mais que eu estou falando de baterias de longo, tá certo, efetivamente, quando eu falo em bateria de estado sólido, elas vão ser menores, certo, com mais vida útil. Com mais durabilidade. Durabilidade. Perfeito. Então pode ser que eu tenha mais autonomia, certo, menor peso para utilizar, mas eu estou imaginando aí uma fronteira de 5 anos. Então, assim, a coisa bacana da tecnologia é que não inviabiliza o passado. Uhum. Aquele motor elétrico ainda vai ser tocado, tá certo, por uma bateria que vai chegar, né? Então você consegue ter essa longevidade. Mas sem dúvida, acho que o que a gente cada vez mais está buscando é baterias com menor peso e mais durabilidade. Mas o fato da vida útil da bateria hoje, no estado de tecnologia que a gente tem hoje no Brasil, ele é limitador para esse... Não, de jeito nenhum. Não. Assim, hoje o que a gente vê é o seguinte, as baterias que estão aí hoje, tá certo? Seja para mobilidade, tá certo? Ou para energia, tá resolvendo. Tá resolvido. Tá resolvendo. A gente tem alguns desafios. Primeiro é ter um custo cada vez menor. Tá. A gente viu isso absurdamente em baterias. O lítio caiu absurdamente no último ano. No ano passado, 2023, foi colocado mais bateria no mundo do que nos últimos 10 anos. Tá. Então, a tecnologia está sendo mais acessível. Perfeito. Né? Então, a gente acredita que isso é exatamente o que vai acontecer disso permear efetivamente como mercado. Agora, Marcelo, vê se existe essa conta e se essa conta faz sentido. Aumento de vida útil igual ao incremento ou aumento de preço da bateria. O que acontece na tecnologia é o seguinte, a gente está falando o seguinte, essas baterias vão continuar, tá certo, sendo cada vez mais a um preço mais competitivo para entregar mais. Tá? É um celular mais potente que está ficando mais barato. É a experiência que a gente teve, né? Quer dizer, quem teve experiência de celular no passado não mudou isso. A gente também está pagando o mesmo preço do celular com mais benefício. Com mais tecnologia. E assim, aí eu não vejo, né, outra forma que e o petróleo vai continuar crescendo, ficando mais caro. Então cada vez a equação vai ficar mais bonita. Entendi, vai ficar mais vantajoso você... E além dessa agenda super relevante da transição energética. Tá. Na tua experiência, cara, papel da academia dentro desse cenário como um todo, ou dentro da, como é que a gente usou aqui o termo, na festa aqui da eletromobilidade? Qual que é o papel? Eu acredito o seguinte, quer dizer, a gente não faz, tá certo, essa transformação sem muito aprendizado, sem muito, tá certo, efetivamente, tecnologia. Perfeito. Tem sido muito bacana, a gente tem estado muito perto dos ICT, dos Institutos de Ciência e Tecnologia, tentando entender. Nesse momento tem um papel super relevante do Senai do Paraná, já tentando desenvolver a bateria, tá certo, no Brasil, que a gente depender menos da célula de fora. Né? Iniciativa super bacana na Unicamp. Então esse é um papel super importante da academia estando perto para formar essa mão de obra. Perfeito. Do lado, efetivamente, de quem utiliza. Tá. Né? E o outro, acho que a gente conseguir mostrar essa agenda. Né? Acho que é um pouco aquela questão de voz. No final do dia, nós estamos economizando quanto de CO2, tá certo? Nós estamos economizando quanto efetivamente de grana que sobra, né, nessa transição com um produto nacional com benefício para o país.
Vocês já fizeram uma conta, e essa conta é uma conta interessante, né? Eu penso o seguinte, vamos usar a título de exemplo 100 mil entregadores? Só para a gente fazer aqui um exercício boa fazer rápido. a conta, hein? Então a gente faz uns 100 mil, você falou que dá uma economia de X, né, se ele mudar do modal A para o modal B. Pega esses 100 mil, pega esse impacto que você está falando de mais renda. É aumento de renda. Aumento de renda. E o quanto do impacto desse aumento de renda você vai ter na economia como um todo. É isso aí. O desafio dessa transição, que é o mesmo desafio que a gente tem na energia, né, se eu me permitir, não é um problema econômico, é financeiro. Tá. Porque no longo prazo se paga. Perfeito. Eu tenho que trazer, então, um valor presente para fazer um investimento agora. Uhum. Esse é um pouco do desafio, né? Tá. No longo prazo. E ele conversa com a questão da confiança, da Exatamente. aceitação, da experimentação e tudo mais. E assim, aí aquela questão também de entender, de novo, né, esse indutor passa também, né, por uma agenda também de governo. Certo. Um ponto que a gente discutiu um pouco mais cedo e ia ser bom ouvir um pouco aqui da tua perspectiva ou tua visão em relação a isso como você falou, você hoje decidiu comprar uma moto, você tem um bom fornecedor, uma rede de abastecimento e tudo mais, e você sabe efetivamente o que vai acontecer. Quando você está indo para esse modal, talvez você tenha várias dúvidas. A experimentação pode ser um caminho super interessante para você começar a educar essas pessoas a esse novo modal. É isso. Como que o CB vê, como que a gente faz uma experimentação em larga escala no Brasil quando a gente pensa nisso? Eu acho que assim, ninguém mais que vocês falam de experimentação, tá, né? É um pouco do... No fundo, nós estamos mudando o costume de uso. Certo. Esse é um processo, né? Tá. E eu acho que assim, aquela questão de... Aí o mesmo processo de inovação, vamos pensar pequeno. Tá. Né? Vamos pensar pequeno para depois escalar. Então, temos que ter, sei lá, um bairro, uma região completamente diferente. Entendi. Aquilo tem que transformar. E a gente, às vezes, vê o desafio nosso, às vezes, é que a gente quer começar muito grande. O Brasil é muito grande, São Paulo é muito grande. Entendi. O Itaí já é grande. Uhum. Então, como é que traz experimento para algum lugar para falar que aquele ecossistema mudou mesmo? Quer dizer, conseguir exatamente trazer isso. Eu gosto da analogia, quase que assim, onde é que é o Palo Alto do Brasil? Isso. Cara, que só lugar tem diferente, né? Que a gente vai fazer completamente caramba, diferente. Só tem moto elétrica ali. É isso. Bacana, eu gosto da ideia. A pessoa pagou diferente porque percebe aquilo diferente, Perfeito. né? Pô, eu tô sabendo o benefício da que mudou na vida do entregador, né? Mas a cidade já respira um pouco disso. É isso aí. Interessante. Austin, no Texas, tem um pouco disso. É isso aí, né? E às vezes vê alguns movimentos interessantes, eu vi um pouco da tentativa de fazer isso no Brasil, né? Então, como é que a gente consegue? Acho que vocês têm o poder para isso. Hein? Vamos pensar aqui em algumas cidades que possam fazer isso. Estou pensando nos caminhos finais aqui, Marcelo, e um ponto que eu acho que é interessante, minha ignorância, assim, é muito bonito quando a gente olha, né, a troca da bateria, o swap acontecendo rápido, o entregador não perdendo tempo e consegue fazer a troca e tem autonomia e tudo mais. Mas um ponto que me gera curiosidade é o que acontece com essa bateria depois que ela, digamos assim... Muito bacana. Perdeu... eu falo assim, a gente tem que preocupar exatamente na cadeia como um todo, né? Perfeito. Então, o grande desafio nosso também como companhia é em pensar nisso. Tá. E tem sido muito interessante, de novo, as experiências que a gente tem feito, tanto em mobilidade como na Amazônia, né? Perfeito. Eu brinco assim, eu fiz um P&D da solução de fotovoltaica com bateria na Amazônia, eu fiz 78 comunidades em 2020. Nós já fizemos mais de 50 mil sistemas, fomos convidados para o governo francês para replicar na África. Uau. Né? Então, eu tenho que preocupar que esse bateria vai voltar, cara. Beleza? E tem uma experiência que a gente faz, e eu acho que assim, de novo, é aquela questão de estar na mesa. Tem Primeiro, essa bateria ainda tem uma aplicação super bacana. Tá. Tem uma ONG que trabalha com a gente, aí vai o recado pro Rodrigo, da Litro de Luz. Aí tem um trabalho super legal, que é uma garrafa PET com LED, que essa célulazinha que não te atende mais como moto pode servir, né, como fonte de energia para essas regiões remotas. Né? Então ainda tem um reuso super bacana dessa sobra de energia, que é muito grande ainda para algum tipo de aplicação. Às vezes ela não dá potência para me tocar, mas então a gente chama de second life dessa bateria, ela tem um uso. A partir daí, sim, aí eu tenho que pensar uma outra forma de utilização, descarte dela mesmo. E já tem, e logicamente a gente está olhando, tem uma empresa no Brasil super bacana chamada Energy Source, também vai o comercial deles aqui, de tentar nessa decomposição utilizar esse lítio. A demanda de lítio do mundo, eu vou precisar de reciclar ela. Perfeito. Então tem ainda, mas são tecnologias ainda iniciais de eu conseguir trazer isso como benefício para começar a fazer outra bateria. Então tem a Second Life e tem um processo de começar a utilizar esse metal de uma maneira diferente. Né? Isso, se eu extrapolo, jogo lá na frente, essa reutilização do lítio, ele poderia de alguma forma substituir a necessidade de você trazer o lítio de fora? Não, eu falo assim, hoje assim, o Brasil começa no norte de Minas já ter produção de lítio.
De novo, o Brasil é uma tabela periódica. Nós temos que aprender a enriquecer. Se tiver volume, a gente vai começar a fazer isso aqui. E aí, não sei se já ouviu essa historiazinha, né, que fala com o Elon Musk quando começou a fazer a Tesla. Falou, o que eu faço com as baterias? Ele fala, manda para a Lua. Por isso que ele fez a SpaceX. Então, tirando a brincadeira, a gente vai ter que pensar. Logicamente, ela não vai suprir toda a necessidade do novo, mas ela vai. E aí nós temos o seguinte, o Brasil, nesse ponto, também é muito bacana. Tem uma experiência super bacana de reciclável. Tá. A gente, para menos baterias de chumbo, recicla quase 100% delas. Entendi. Então, vai aparecer tecnologia, a gente vai buscar esse ecossistema para ser virtuoso como cadeia como um todo. Cara, se tem um exercício que eu adoro fazer, um pouco por conta da minha formação, é brincar de futurologia e olhar lá para frente, que aí, assim, se você acertar, meio que ninguém vai falar, ou você vai falar, porra, Gurgel, você lembra que lá em 2024 eu disse? Se não acertar, ninguém vai também lembrar, mas, cara, se a gente pega um recorte hoje e olha, sei lá, para 2030, 2034, daqui a 10 anos, onde que o Marcelo vê, assim, independente do CB, independente de iFood, como é que você acha que está a questão de eletromobilidade no Brasil como um todo? Eu acho que assim, né, a gente vai ser protagonista da agenda de transição energética. Tá? E transição energética é o substituto de transição do modelo econômico de baixo carbono. A gente vai ser fera nisso. Certo. A gente tem energia para trazer as indústrias para cá, para trazer gente para cá para produzir aqui com energia barata, né? Certo. E a gente vai ter esse papel que eu acho que a gente está desenhando de uma maneira muito perfeita. Os carros vão ser híbrido, etanol e bateria. Tá. E as motos vão ser elétricas. A gente vai olhar, né? Eu tenho alguns carros antigos, a minha Kombi, a combustão vai ser peça de museu. Tá. Né? E a gente vai ser mais ou menos assim, né? Um pouco. Fala, cara, ele fuma. Ele tem um carro a combustão, ele queima diesel. Super, assim, antiquado. Então é uma coisa do passado. Mas eu acho que essa agenda passa um pouco para essa infraestrutura, mas vai acontecer. Entendi. Vai acontecer. E eu acho que a sacada de duas rodas, ele está aí. Né? Tá. Ele está aí sobre a questão de um trabalho bacana que tem sido feito já de bike elétrica, de vocês fazendo, e a gente montar essa infraestrutura para ser essa facilidade de uso. Uma última provocação aqui, Marcelo, assim, e talvez mais uma vez um pouco de preconceito meu, mas sempre que a gente até comentou sobre isso mais cedo, sempre quando eu olho um pouco no longo prazo, eu consigo ver você andando de moto elétrica, eu consigo ver o Cris andando de carro elétrico, eu consigo me ver andando, pegando um BYD, andando de Uber e tudo mais. Brasil, querendo ou não, um extrato gigantesco da população precisa ter acesso a isso. E a minha pergunta final para você é como que nessa mesa que a gente está falando a 10 mãos, com vários players, como é que a gente não só garante que isso vai acontecer, mas que isso chega também à mão, cara, da população como um todo? Bem colocado. Tá, aí vai muito até de um propósito que a gente tem como companhia e eu pessoalmente, né? Eu falo, a gente tem um orgulho da matriz energética brasileira. Legal. A Amazônia é pior que a China, queimando diesel. Tudo é térmico lá. A gente está fazendo já a transição energética. Tem mais de 1 milhão de brasileiros que não tem energia. E a renda de baixa renda hoje, conta de luz mais gás é quase 30% da renda. Então, se a gente conseguir resolver, né, essa conta, e a gente tem uma matriz energética que está gerando muita energia, barata. Painel solar não pode ser coisa de rico, carro elétrico não pode ser coisa de rico. Perfeito. Você tem que permear do ponto da população. E eu acho que a questão de consumo, a partir do momento que o próprio integrador entender que ele é valorizado de maneira diferente com a moto elétrica e a conta fecha, vai sobrar aumentar a renda para ele. Tá. E esse cara é transformador. Essa visão que eu tenho lá nesse projeto que eu coloquei também no Morro da Babilônia, a comunidade no Rio está pondo fotovoltaica. Porque diminui a conta de luz, sobra dinheiro no final do dia para comer mais. Né? Entendi. Então, a tecnologia está acessível. Perfeito. Só que eu acho que o Brasil, acho que é um papel nosso de educar o seguinte, tem que ser acessível para todo mundo. É isso. Senão a gente não faz um país melhor. Legal. Marcelo, antes de te agradecer aqui, queria ver se você poderia fechar, para quem está ouvindo a gente, cara, com considerações finais do Marcelo, da UCB, de quem está entendendo esse movimento que a gente está fazendo como um todo. Cara, como que a gente ajuda, como que a gente se ajuda nessa direção? Gurgel, obrigado. Obrigado ao André também. Acho que vocês têm um papel importante na mudança de consumo, na mudança de hábito do brasileiro. Legal. Né? Eu acho que o iFood hoje é uma marca que o brasileiro valoriza. Está presente todo dia na casa da gente. E eu acho que agora como é que a gente vai trabalhar junto aquele que entrega, né? Para ele ser a transformação da mobilidade elétrica, para mostrar que a acessibilidade, tá certo? Ao benefício da transição energética não é para coisa de rico,
pro dia a dia. Acho que esse é um pouco do Exatamente. recado aí que a gente tem compromisso de fazer isso acontecer junto. Maravilha. Nós com a bateria e vocês serem o indutor desse processo. Evangelizando nessa direção. Isso aí, é isso aí. Adorei o termo, É cara. isso aí. Ó, que eu tô lembrando Obrigado. aqui do nosso papo, da gente vai evangelizar sobre isso, da Perfeito. gente colocar o entregador como protagonista Isso aí. e da gente entender de que essas tecnologias e tudo que vocês estão trabalhando e outras empresas estão trabalhando, não fique concentrado o acesso disso na isso aí. classe A, B É isso aí. e efetivamente chegue benefício na pra mim. população como um É todo. isso aí. Maravilha. Bacana. Marcelo, Muito mais bom. uma vez, cara, super obrigado. Obrigado pela você aula, e cara. Parabéns aí pelo iFood, pelo trabalho aí. Maravilha, gente. Obrigado. Até a próxima. Valeu, um abraço, boa tarde. Até mais.